Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra gente falar um pouco sobre o assunto, né? A gente sabe que no Brasil o racismo, ele é crime. E, infelizmente, a gente foi criado numa sociedade racista. Então, a gente aprende e a gente tem convivência com pessoas que sempre estão falando frases, expressões e palavras racistas. Então hoje eu resolvi aqui trazer para vocês algumas dessas palavras e dessas expressões racistas que a gente precisa tirar do nosso vocabulário, a gente precisa ensinar, a gente precisa educar as outras pessoas ao nosso redor que também tem o costume de falar essas palavras. Tem pessoas que falam intencionalmente, né, digamos assim, mas tem pessoas que falam justamente pela força do hábito, pela questão de ser criado em uma sociedade racista. E eu trouxe aqui alguma delas que eu mais escuto. A primeira delas é uma palavra que chama denegrir. Essa palavra, se você buscar no dicionário, você vai encontrar, né, que a definição dessa palavra é tornar-se negro, escurecer. E essa palavra, se você for buscar a origem dela, a afrodescendência da palavra, você vai encontrar que essa palavra foi criada justamente por pessoas racistas. Uma palavra para você diminuir uma pessoa negra. Ao invés de você utilizar a palavra denegrir, que é uma palavra racista, você pode utilizar a palavra difamar, que é a mesma coisa, né? Falar mal de uma pessoa. Denegrir é uma palavra muito racista. É isso. E nesses meus estudos, nessas minhas leituras, eu assisti muitos vídeos de mulheres negras falando sobre esses assuntos, né? Sobre frases e expressões racistas que elas escutam praticamente todos os dias. E uma delas que eu também escuto e que eu sei há muito tempo que não é uma palavra legal, não é uma palavra, é uma palavra racista, que é a palavra mulata. Então, mulata vem de mula. Se você for pesquisar no dicionário, tá falando que mulato, mulata, filho de pais brancos e negros, por exemplo. Mas, se você for buscar também a origem afrodescendente dessa palavra, e pelas minhas pesquisas também, era os brancos que estupravam suas escravas negras, né? As domésticas, as criadas, e falavam que elas eram mulas, né? Porque se você procurar a palavra, vai tá mais ou menos assim, ó. Mulata, termo mulata, adota o prefixo de mula, mulus em latim. A mula é o progênito do cruzamento do cavalo com a jumenta, ou jumento com a égua. Por analogia, teria surgido o termo mulato, que é descendente de pessoas brancas e negras. Mas se você for olhar o sentido da palavra em termos da origem afrodescendente, é uma palavra racista. Então, ao invés de você falar mulata, você pode simplesmente falar negra. As pessoas têm muito medo da palavra negro, negra. A gente tem esse medo, muitas pessoas têm esse medo em questão de estar falando algo errado. Outras falam porque gostam, porque acham que mulata é uma descrição de uma pessoa negra, e não é. Então, você pode tirar essa palavra do seu vocabulário. Outra expressão que eu escuto muito no meio das pessoas com que eu convivo, que, por exemplo, chega final de semana, domingo, e as pessoas falam o seguinte: amanhã é dia de preto. Dia de preto. Por quê? Você passa o final de semana ali se divertindo, quando chega segunda-feira é o dia de trabalhar, o dia ruim. Então, as pessoas se referem ao negro, ao preto, que é uma coisa ruim, e não é. Então, ao invés de você falar dia de preto, amanhã é dia de trabalhar. Simplesmente amanhã é um dia ruim. Eu não gosto de trabalhar, um dia ruim. Você não precisa falar que amanhã é dia de preto, porque isso é uma expressão racista. Outra expressão que também nas minhas pesquisas apareceu muito, que foi a expressão criado mudo, que é aquele móvel que fica ao lado da cama, e que na época da escravidão, né, os criados, os domésticos, né, as domésticas, sempre tinha um que era escolhido para ficar ao lado da cama dos seus patrões, né, escolhidos para ficar ali à noite em pé, a noite inteira, ali à disposição. E esses criados, eles tinham que ser mudos, né? Eles não podiam falar, não podiam fazer barulho, não podiam fazer nada. Então essa expressão criado mudo é realmente das pessoas, dos escravos, dos negros que foram escravizados, e eles eram obrigados a ficar ali em pé, ao lado da cama. Então a expressão criado mudo vem daí. E é uma coisa que eu escuto muito e que eu também evito falar muito, tirei do meu vocabulário. Outra expressão que eu também falava, justamente porque era uma coisa que eu ouvia muito, de
tios, de tias, de pessoas mais velhas. Normalmente, como é uma questão de criação, de cultura brasileira, né? Ser uma cultura racista, sexista, homofóbica, enfim. A gente sempre tem essas falas preconceituosas, racistas, e às vezes a gente nem percebe. Então essa frase é: não sou tuas negas. Já começa errado por falar não sou tuas negas, porque não é negas, são negras. É uma expressão muito, muito, muito racista. Como se fosse, sei lá, o meu marido, uma pessoa branca, vem falar comigo alguma coisa e eu vou virar pra ele e falar assim: não sou tuas negas. Como se fosse uma pessoa ruim. Por exemplo, eu não sou qualquer uma, e esse qualquer um se refere ao negro, e o negro não é qualquer um. Somos todos seres humanos. É uma expressão muito racista, então você precisa tirar do seu vocabulário também. Outra que eu escuto muito, gente, tem hora que eu olho pra cá, tem hora que eu olho pra cá, porque eu tô gravando pro IGTV e pro YouTube, que é serviço de preto. Por que serviço de preto? Quando alguma coisa dá errado, quando você faz um serviço que é ruim, um serviço que é mal feito, independente que seja uma pessoa branca, né? Muitas das vezes é uma pessoa branca, parda, amarela, enfim. A gente tem esse costume, a gente que eu tô falando, a sociedade tem esse costume de falar serviço de preto. Por que serviço de preto? Então, uma expressão pra você tirar aí do seu vocabulário. Olha que essa daqui, eu tenho certeza que você aí já ouviu, que é a famosa inveja branca. Por que inveja branca? Primeiro, pra começar, inveja é inveja. Não existe inveja boa, inveja ruim. Pra começar, inveja é inveja. E quando você fala inveja branca, se refere a coisa boa, né? Tudo que é preto é ruim, tudo que é branco é bom. Tipo, o gato preto é ruim, a galinha preta é ruim, a pomba branca é boa. Então tudo que é branco se refere a coisas boas, né? E a gente tá cansado de saber que não é bem assim. Inveja branca é sim uma expressão racista, porque você tá se referindo que a coisa branca, né? As pessoas brancas, as coisas brancas são boas, e as pretas, as pessoas negras são ruins. Não existe isso, gente. Inveja é inveja. Então tá aí outra expressão pra você tirar do seu vocabulário. Essa outra aqui é do babado. Essa é uma expressão que eu sempre, desde a escola, desde a época da escola, da primeira série, eu não entendia por que o lápis bege, rosa, claro, chamava cor de pele, sendo que tinha várias pessoas na minha sala que não tinha a cor de pele do lápis de cor. Me expliquem, pelo amor de Deus, por que o lápis bege, o lápis cor rosa chamava cor de pele. É uma expressão que a gente fala inconscientemente falando, né? Tem pessoas que também falam, sabe que é uma expressão racista, mas continua falando do mesmo jeito. Mas é uma expressão racista, gente. Não existe uma cor de pele. O lápis bege, o lápis rosa, não é o lápis cor de pele. Eu tenho uma cor de pele, meu marido tem uma cor de pele, minha mãe tem uma cor de pele, meu irmão tem uma cor de pele. É o bege ou rosa. Então, ao invés de você falar lápis cor de pele ou cor de pele, você fala bege, rosa, rosa claro, rosado. Então, outra expressão pra você tirar do seu vocabulário racista. Outra expressão que a gente também costuma falar quando uma coisa tá dando ruim, quando uma coisa ruim aconteceu, quando a situação tá feia. O que a gente fala? A coisa tá preta. E a coisa tá preta se refere a coisa ruim. Mais uma vez, o preto se referindo a uma coisa ruim. Ao invés de você falar a coisa tá preta, você pode falar a coisa tá feia, a coisa tá complicada, tá dando ruim, tá ruim a situação, mas não fale a coisa tá preta, porque a coisa tá preta é outra expressão racista que a gente precisa tirar do nosso vocabulário. Outra coisa que a gente aprende desde pequenininho, que cabelo liso é cabelo bom, cabelo cacheado, crespo, ondulado, cabelo afro é cabelo ruim. Não existe cabelo bom e cabelo ruim. Existe tipos de cabelo. Então a gente escuta muito cabelo duro, cabelo pinchain, crespo, cabelo de bombril. Então são expressões racistas que eu falei quase a minha vida toda. A gente tem que parar de falar esse tipo de coisa. Temos cabelos diferentes. Pare de falar que cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo afro é cabelo ruim. Ruim é essa sua opinião, sua educação. Uma outra que eu não falo quase nunca, mas eu sei que muita gente fala, que é o mercado negro. O que é o mercado negro? Que na verdade é o mercado que é clandestino, né? O mercado ilegal. Quando eu comecei a pesquisar e a ler e a assistir vídeos, né, de pessoas negras que entendem do assunto, né? Se eu estiver falando qualquer coisa errada aqui, por favor, me corrigem, que estamos aqui para aprender juntos. E eu vi muito isso, o mercado negro. Eu não falo muito, mas realmente a gente sabe que tem milhões de outras expressões e outras frases e palavras racistas, né? Mas essas foram as que mais entraram no meu
caminho aí da minha pesquisa. E por último, mas não menos importante, tem a expressão ovelha negra, lista negra. A gente tem muito isso de relacionar ao preto, ao negro, coisas ruins. E a gente tem que parar com isso, porque isso são atitudes muito racistas. E infelizmente a gente é criado assim, como eu disse antes, uma sociedade racista, homofóbica, sexista, preconceituosa, gordofóbica, milhões de outras coisas, né, que nós somos criados na sociedade. São expressões, são frases, são palavras que a gente fala no nosso dia a dia, mesmo que inconscientemente falando, mesmo que a gente não saiba que é uma expressão racista. Tem outras expressões que eu não coloquei aqui, mas que a gente fala. Então eu achei interessante eu trazer isso aqui pra vocês. Eu estou estudando muito sobre assuntos relacionados a isso, sobre empoderamento feminino, feminismo, machismo, autoaceitação, amor próprio, várias outras coisas, e eu quero muito trazer esses vídeos aqui pro canal do YouTube e pro IGTV. E é isso, gente. Tenha consciência, não seja racista. Se você tiver pessoas ao seu redor que falam esses tipos de expressões, você corrige, chega com calma, com atenção e explica pra essa pessoa que é uma frase racista, que é uma expressão racista, que ela pode trocar por outras palavras, por outras expressões, e assim a gente vai se conscientizando e se empoderando e tornando uma sociedade muito melhor. Um grande beijo e até o próximo!